Bom, pessoal, boa noite novamente, tudo bem com vocês? Bom, deu um probleminha aqui no, no Instagram, né? Eu tive que querer começar, mas é isso. Vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouco chega mais gente para a gente conversar aqui e ver se dessa vez vai dar certo. Oi, Marisa, tudo bem? Luci, chega aí. Marli Dalmolin, olha só que coisa boa, hein? Quanto tempo que eu não vejo vocês. Um abraço aí para você, pro Duarte, para todos vocês aí. Fabiane, querida, de volta aqui, né? Caiu. Caiu não, ficou mudo, sei lá o que houve, eu tive que recomeçar. Mas é isso, vamos passar por mais algumas pessoas. O que eu vou conversar com vocês hoje? Vocês viram que não tem nenhum tema que eu coloquei na live? Foi de propósito, né? Porque eu vou falar um pouco aí sobre essas mudanças que a gente fez. A gente conversou um pouco numa live anterior sobre transição de carreira, né? Os desafios. Depois, numa segunda live, eu comentei novamente sobre isso. E aí eu fiz uma sequência de lives, né? Mais de 30 lives. E a gente agora está voltando aqui para falar um pouco, né, desse desafio que a gente está enfrentando depois que passamos por essa transição de carreira, que na verdade ainda está, né, porque é um processo, eu diria para vocês, né. E só para vocês terem uma ideia, dia 9 agora, 9 de abril, né, salvo engano, sábado, vai fazer exatamente um ano que eu pedi demissão, né, da empresa que eu trabalhava como diretor comercial. Embora tenha ficado um pouco mais de um mês depois para fazer a transição na empresa e tudo mais, mas foi um momento muito importante. Por quê? Porque eu trabalhei por longos anos, né, na iniciativa privada, em empresas, né, e sempre nesses anos todos aí, eu diria para vocês que foram bem mais de 30 anos, né, de atividade, mais de 30 anos. Eu sempre trabalhei então com empresas em atividades diferentes. Quem me conhece há mais tempo aqui sabe, né, que eu comecei bem jovem com assistência técnica para criação de aves, frangos, né? Depois comecei a trabalhar com pneus como representante comercial, depois como vendedor, depois fui promovido a gerente. Aí passou um tempo, mudou a empresa, etc. Né? Eu vou cortar um pouco aqui para não repetir muito. E os últimos 13 anos eu atuei como diretor comercial numa importadora e distribuidora de pneus. Então eu poderia dizer para vocês tranquilamente que os meus últimos 25 anos exatamente, eu atuei no segmento de automotivo, né, no segmento de pneumáticos, de pneus, especialmente pneus. Os últimos tempos também com peças e acessórios. Mas foi uma atividade onde eu diria para vocês assim, que eu tinha um bom conhecimento, né, experiências você vai adquirindo ao longo dos anos, mas eu conquistei nesse período uma experiência muito boa. Então eu estava, entre aspas, numa zona de conforto, ou seja, trabalhando em atividade que eu dominava, né, dentro de um ciclo de empresários, de pessoas, de clientes que eu conhecia muito bem, esse segmento. E quando você faz uma mudança da forma como eu fiz, é bem desafiador, né? Os jovens, né, eu sei que tem vários jovens que estão aqui, é muito mais fácil você fazer uma transição quando você é jovem, né? Você está iniciando a tua vida profissional, muitas vezes você tem mais flexibilidade, não é casado ou não tem filho, sei lá. Mais jovens, tu tem maior, digamos assim, facilidade para fazer uma transição. E aí transição em todo sentido, uma mudança de cidade, mudança de estado, uma mudança de empresa, uma mudança de segmento de atuação. Quando você já está mais maduro, é mais difícil, embora a experiência te traz
digamos assim, segurança, etc. Mas é mais difícil fazer a transição. Mas em si, já expliquei para vocês no passado e nas outras lives como foi essa transição, o que aconteceu. E embora a gente seja, eu e minha esposa Márcia, ambos somos catarinenses, mudamos para Goiânia, moramos muitos anos em Goiânia, gostamos muito de lá, minha filha mora, minha neta mora lá, muitos amigos, muitos amigos mesmo. E a gente se enraizou lá. E quando nós mudamos para cá, final de agosto de 2021, ano passado, realmente era um desafio, porque quando eu pedi para sair da empresa, eu queria, né, conforme eu já expliquei, ter mais liberdade de tempo, porque a função que eu exercia, de novo, não é por causa da empresa A, empresa B. Uma determinada função que tu está exercendo numa empresa, tu tem um nível de responsabilidade, e lá eu tinha a minha responsabilidade, então era difícil fazer outro tipo de atividade, né? Porque eu entregava todo o meu tempo nessa empresa, e é assim que é nas empresas, né? Então quando eu mudei para cá, a gente veio com o objetivo número 1 de trabalhar com importação, mas era em outro segmento, não era de pneus, era construção civil. O dólar estava muito alto, logo que eu vim para cá estava realmente bem alto, frete marítimo muito alto, e a gente foi mudando um pouco as ideias daquilo que ia fazer. Eu recebi proposta, inclusive, de empresários de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, em si lá de Goiás. É bem interessante e a gente fica grato, né, sempre que recebe isso, mas eu queria realmente fazer algo diferente, embora já maduro, com mais de 50 anos, e foi isso que eu fiz. Então eu vim para cá e a gente enfrentou alguns desafios, mas também, olha bem, eu queria falar para você que seria tipo novos desafios e nova quebra de rotina. Por quê? Porque normalmente eu, como a maioria de vocês, trabalhando numa empresa, como funcionário, né, no CLT ou mesmo como proprietário, você cria uma rotina de atividades, tu tem uma rotina de horários para trabalhar, muita coisa. E eu muitos anos nessa rotina. E a quebra, eu queria mais dar um feedback para vocês, para aqueles que estão pensando em fazer transição, já estão em transição, a gente já falou sobre isso, mas é a continuidade, né? Porque faz meses já que falei que vocês vão enfrentar desafios. É importante estar preparado, né? Em que sentido? Em todos, né? Eu diria para vocês que nesse momento você tem que estar fisicamente preparado, mentalmente mais ainda preparado e até espiritualmente também, né? Para você tomar as suas decisões e para estar preparado para enfrentar novos desafios, para sair daquela zona de conforto, porque fato é que quando você está dentro de uma zona de conforto, é exatamente isso, você está acostumado com as pessoas, com os lugares, com as coisas que você faz, com a rotina que você tem no dia a dia. E tem os prós e contras em tudo, né? A tal da liberdade, de você ter mais tempo, mais flexibilidade para você fazer as suas coisas, é importante. É bacana, eu vejo como isso é bem legal. Mas tem prós e contras, né? Você tem que criar novos caminhos, novas rotas, né? Quando eu vim, então, e eu não atuei diretamente naquele objetivo de trabalhar com importação de alguns tipos de produtos, materiais na parte de construção civil, que tinha uma demanda muito grande, aliás, ainda tem, mas foi um período também que eu fiquei ainda ligado à empresa como consultor, com um tipo de consultoria, né, para algumas atividades não presencial, e faço até hoje, na verdade, até metade do ano agora, e foi um acordo, um combinado que a gente fez, mas são poucas horas, né, não é todos os dias que tem atividades, mas eu comecei a aqui me relacionar com pessoas novas. Aqui eu queria começar a enumerar para vocês como é isso, né? Porque ao longo dos anos você realmente vai criando rotina. Então eu mudei totalmente essa minha rota e de certa forma a gente está saindo daquela zona de conforto. E isso é dolorido, gente.
porque é muito confortável onde você está, com as pessoas, com todo mundo. Então, no mesmo momento que você vai para uma nova oportunidade, um novo desafio, tem um lado bacana, né, do novo, daquilo que vai vir, das oportunidades, mas tem uma dor nisso, né? E você tem que deixar tudo que você construiu, né, deixar no sentido, muitas vezes, físico, né, dos relacionamentos, das conquistas materiais, etc. Mas essa quebra de rotina, eu diria que também eu poderia dizer é uma quebra de paradigmas, porque como a gente vem criando isso na nossa mente há muitos anos, você cria isso, é como se fosse um capacete que você coloca, te protege, né? Um protetor que tu coloca aqui, né? A prova de balas, vamos falar, que são os desafios, as pedreiras que tem no dia a dia, e ela vai te protegendo. Mas numa zona de segurança mesmo, você nunca vai estar, porque quem está trabalhando hoje numa empresa pode amanhã não estar mais, por decisão própria ou porque a empresa ela demite, troca, deixa de existir, tantas possibilidades, né? Mas, entre aspas, né? Porque quando você tem um ambiente, vamos falar assim, de pessoas que tu conhece, que tu sabe quem é, etc., tu tá mais tranquilo. E esse foi o momento do desafio, do novo, sabe? Daquilo que é o legal, que vem, né? Uma adrenalina nova, uma energia nova, perspectivas novas. Eu sabia, né? Eu espero que você que pensa em fazer amanhã ou depois uma transição também saiba disso. Os desafios eles vêm junto, né? As pedreiras vêm junto, como em qualquer transição. E a gente enfrentamos isso, né? De uma forma, vamos falar assim, de uma forma gradativa de adaptação, essa é a palavra, e fomos nos adaptando, conhecendo pessoas novas, conhecendo locais, ambiências novas, né? Novas profissões, novas atividades, novos negócios, muita coisa nova. Pessoas aqui, especialmente onde estou, né? Muita gente jovem que vem aqui, empresários. É totalmente comum tu encontrar empresário bem sucedido aí com 25 anos, com 30 anos, ou até menos, né? Muito bem sucedido, né? Que buscaram alguma carreira de tecnologia, alguma área que foi desenvolvendo e realmente conseguiram crescer. Mas um dos objetivos era ter uma qualidade de vida melhor, né? Conseguir, vamos falar assim, você tem os teus horários que você consegue trabalhar melhor neles, porque você não tem uma rotina, né, de horas para trabalhar numa empresa, então você tem mais liberdade para fazer os seus horários. Mas conforme eu falei, sempre, eu sabia e sempre soube, né, tem os prós e contra, né, você vai ter que começar a se adaptar em situações diferentes. Nesse período, então, aí de 6, 7 meses, que a gente está aqui, pouco mais de 7 meses, a gente conheceu muito, estudou bastante, aprendemos muita coisa, fizemos cursos importantes, conhecemos pessoas relevantes, sabe, em muitas áreas, pessoas que nos ajudaram na adaptação, que estão nos ajudando, que é um processo, né? A minha esposa, por exemplo, ela tem mais dificuldade de se adaptar do que eu. E ela também está se adaptando ainda, né? A gente tem saudade dos lugares, saudade de Santa Catarina, da família, de Goiânia, de toda a estrutura. Temos família lá, minha filha, minha neta, conforme falei, meu genro, e temos muitos amigos. Então, assim, isso é largar o velho e buscar o novo. Ou seja, quando você deixa para lá, eu não estou deixando pessoas, eu estou convivendo menos fisicamente, mas eu quero manter as relações que eu tenho com as pessoas que são muito queridas para nós, né? Independente do lugar, você consegue fazer isso. Mas veja bem, existia uma imensidão de pessoas e oportunidades que a gente não conhecia. Enquanto estava lá, elas não iam aparecer, porque você está numa outra ambiência. Uma frequência, não estou falando se ela é pior ou melhor, né? Eu gostava muito do ambiente que eu estava, mas são frequências diferentes. E aqui tu encontra pessoas, né, também diferentes, com frequência diferente, com sinergia diferente, né, com pensar diferente.
Então, eu estou aprendendo muito, gente, aqui com pessoas mais maduras do que eu, mas especialmente com pessoas mais jovens, né? Que era um dos objetivos, que eu abrisse a cabeça, né? Porque tem muita coisa. Olha, se nós for falar aqui do futuro, eu tenho certeza que muita coisa nova, muitas novidades virão. E a gente está numa região aqui de uma influência muito forte nesse sentido. Eu diria para vocês que de forma generalizada dá para dizer que aqui nesse local, a gente está morando em Alphaville, Barueri, as coisas chegam mais rápido, mais cedo, porque é um polo de empresários, de pessoas que estão envolvidos bastante também em parte tecnológica, de tendências e etc. Então isso faz, e também dentro de um grande centro, né, o maior centro populacional da América Latina, que é a Grande São Paulo. A gente não está em São Paulo, capital, estamos na Grande São Paulo, que é Alphaville, aqui em Barueri, cidade de Barueri. Ou seja, dá o quê? 15 quilômetros, 18 quilômetros, a gente está já nos principais lugares de São Paulo. Ou seja, embora São Paulo é gigante, né? Mas já estamos em São Paulo, vamos falar assim, na capital. Então tem muitas possibilidades, tem muitos desafios, conforme eu falei, e a gente aí foi encontrando algumas atividades. Então mais adiante eu vou colocar de uma forma mais clara, mas a gente está empreendendo, né, em atividades diferentes daquilo que eu tinha como experiência ao longo dos anos. E é bem interessante isso, porque quando você vai começar a aprender algo novo, você tem que se esforçar mais, você tem que abrir mais a cabeça, você tem que buscar mais. Por quê? Porque é óbvio. Eu, por exemplo, trabalhando no segmento de importação, distribuição de pneus, peças, acessórios, especialmente pneu, no longo dos anos, era assim, ó, uma informação que vem, ela adiciona outra informação que tu já tinha. Estão entendendo? Conhecimento novo, mas você vai agregando informação, mas na verdade você não tem assim um pulo do gato, que nem se fala, puxa, tu tem que aprender muita coisa em pouco tempo. Hoje aqui sim, a gente está aprendendo muita coisa em pouco tempo, né? Muitos desafios em pouco tempo. Por quê? Porque eu entrei no mercado diferente, né? Com atividades, com áreas diferentes, com negócios diferentes, totalmente diferente daquilo que eu fazia. Querem saber? Para mim é desafiador, mas é bacana. Eu falo para vocês que está sendo bem legal, embora tenha desafios, tem pedreira no caminho também, né? Não adianta vocês achar que é um mar de rosa. Qualquer lugar, qualquer mudança que você for fazer, o dia que você for fazer, se quiser fazer, entenda que você vai ter, conforme eu já repeti, oportunidades, mas tem desafios. Mas eu fico surpreso com tanta coisa que eu desconhecia, e olha que eu achava que eram bastante ligados eu adoro leitura, ler, né? Não desfoco muito o meu tempo com coisas que são improdutivas. Por exemplo, novelas. Há muitos anos a gente não assiste novelas, não assiste coisas, né, notícia pesada e tal. Ah, mas o cara fica desatualizado. Ao contrário, fica atualizado com aquilo que me faz sentido, e as coisas vão chegar até você. Aliás, chega muito rápido. Então não se preocupe, sabe? A gente tem que mudar a mentalidade e buscar realmente aquilo que leva para você encontrar um próximo passo, avançar no teu caminho, nessa rota que você está criando nova, para quem fizer essa transição de carreira. Esteja aberto a aprender, a falar com pessoas diferentes, né? Porque isso é muito, muito importante. E eu falaria para vocês, se você for uma pessoa fechada, uma pessoa com pouca flexibilidade, você vai ter dificuldade numa transição. Ah, vai. Tenho certeza absoluta. Você tem 3 requisitos importantes: a paciência, a flexibilidade e a expansão da consciência. Se você ficar nos velhos modelos, naquelas paradigmas, né, que você criou lá, naqueles velhos hábitos, você vai ter mais dificuldade. Então tem que quebrar isso. É um processo que eu faço todo dia, né? Eu diria para vocês que é um processo diário, tá? Eu estou num processo diário. Hoje eu consigo falar, eu e minha esposa, que todo dia a gente conhece
praticamente todos os dias conhece algo novo, pessoas novas, situações novas, coisas novas. Isso é legal, mas também é desafiador. De novo, sai da zona do conforto e entra numa nova zona desconhecida que um dia vai se tornar uma zona de conforto. Aqui um pouco, aqui mais um tempo, aqui virou uma zona de conforto. Se você estiver saindo de zona de conforto, entrando em zona de desconforto, saindo de zona de conforto, entrando em zona... É uma tendência natural que você vai crescer. Porque ninguém gosta dessa dor, sabe? Essa dor que eu falo de mudar. Eu falei com uma pessoa no sábado aqui, uma vizinha, jovem, e ela falou que ela fez 24 mudanças na vida já. Ela tem uns... Nossa, não tem 30 anos. Eu fiquei assim, realmente impressionado, especialmente quando ela morava com a família dela, enquanto solteira. Hoje ela é casada, mas ela, nossa, ela fez muitas mudanças. Então, isso também te dá uma possibilidade de você ficar com uma pele mais forte, mais resistente, porque as mudanças, novas pessoas, ambientes, tudo isso faz com que você se torne uma pessoa mais flexível. Tem que ter mais habilidade, inteligência emocional, isso tem que ter muita. Então eu diria assim, para ter liberdade para fazer as suas próprias escolhas, isso é muito legal, legal mesmo. Contudo, tu vai pagar um preço, esteja preparado, isso não tenha dúvida. E o preço, ele tá não é um preço financeiro somente, que muitas vezes tem isso também, sim. Mas é o preço daquilo que eu estou falando para vocês, de muitas coisas que tu vai ter que abrir mão, de fazer aquilo que você fazia, de ter que realmente buscar começar. E para alguns isso é um peso, isso é é praticamente uma morte, para algumas pessoas. E eu respeito, pessoas são diferentes. Para outra é um desafio, é desafiador, é motivador, é uma coisa que motiva. Eu, embora tenha trabalhado muito tempo nas empresas, conforme eu falei, sim, para mim chegou um ponto que isso era algo que eu buscava, precisava. Então eu tenho gratidão enorme por tudo onde eu já estive, por onde eu já passei, por onde eu já compartilhei meus conhecimentos, minhas experiências, o meu trabalho, mas eu falo para vocês que é bem interessante isso que a gente está vivendo. E aqui quero fazer um parêntese, que eu até estava fazendo 2 lives, uma na segunda e uma na quinta. Eu pretendo de verdade no futuro fazer isso, tá? Mas nesse momento, devido a mais do que uma atividade que a gente está envolvido e buscando aí essas negociações, ficou um pouco mais difícil para mim ter esse foco assim, porque eu estou estudando bastante coisa, sabe? Eu estou buscando informações, vendo negociações, em si, não quero entrar em detalhes. E então eu vou fazer uma por semana, mas quando tiver já um pouco mais tranquilo, já mais organizado aí nos negócios, nas coisas, eu com certeza eu vou voltar a fazer 2 lives por semana. Se vocês me aturarem, tem que ver isso também, mas é claro que eu gostaria que tivesse bem mais pessoas me assistindo, é óbvio, uma coisa bem óbvia. Mas eu falei até para minha esposa, para alguns amigos, enquanto alguém estiver aberto a me ouvir, a dar ouvido, sabe? Não para gastar o tempo dele, tirar a atenção dele, mas que um pouco daquilo que eu fale, alguma coisa sirva como uma semente, como um direcionamento, ou como um remédio, porque tem dores, a gente tem tudo que, tem pessoas que têm uma dor numa área, no outro, não estou falando dor física, tá? Vocês estão me entendendo, Então, assim, quando você passa por alguma situação, por algum desafio, você também serve como experiência que tu pode passar para outras pessoas, porque muitas outras vão vir nesse caminho. Muitas outras vão passar por esses desafios. E é bom você sinalizar aquilo que é importante, sabe? Então eu quero colocar aqui até como alguns passos para vocês entenderem como que isso é importante a gente valorizar. O que nós podemos fazer numa mudança aí para melhor se adaptar, O que nós precisamos fazer? Primeiro, identificar novas atividades onde você vai atuar, Alguns mudam e continuam no mesmo segmento,
Alguns mudam de empresa, estão na mesma cidade, alguns mudam de cidade, estão no mesmo ramo de atividade, e outros mudam de cidade, mudam de atividade, como foi o meu caso. Ou seja, existem N fatores, possibilidades aí, digamos assim, que existem, né, no dia a dia. Mas é ver qual que é a atividade, qual que é o negócio próprio que você vai, né, se envolva, que isso ajuda inclusive nessa transição. Você usa o seu tempo, o seu foco numa atividade nova, num desafio novo. Tenha habilidade para lidar com as adversidades, né? E imprevistos, né? Que isso vão acontecer. Isso é fato, é hoje e sempre, né? Embora 85% das preocupações que o ser humano, que nós temos, elas não se concretizam, ou seja, não existem na verdade, são coisas que você plantou na cabeça, né? Se antecipou, preocupou-se com algo que nem ia acontecer, mas existe de fato um percentual que seja aí os 15% que vão acontecer, que são os imprevistos ou adversidades que estão fora do teu planejamento. Esteja preparado, isso vai acontecer também. É importante se enturmar, né? Criar conexões novas. Networking é muito, extremamente importante, né, nessa mudança. Então esteja aberto para isso, né? Para você realmente criar novas amizades, né? E amizades que tenham, que é importante isso, né? Que tenham valores e princípios que você valoriza. Eu aqui, como qualquer lugar do mundo, se eu buscar lugares onde pessoas gostam de bebida, de drogas, de cigarro, de prostituição, vai encontrar, em tudo que é canto encontra. Então qual a ambiência que tu quer? Então eu venho para cá e eu tenho que estar muito certo o que eu quero, sabe? E então é importante novas amizades, mas com pessoas que têm valores e princípios, né, que vão te agregar bastante. Participar, eu já comentei numa live anterior também, como é importante participar de evento, treinamento, tá? Não é só conhecimento que tu vai pegar, aquelas experiências, sabe? Aquelas trocas de informação, novos relacionamentos, novos contatos. E é engraçado, né? Tu faz contato hoje, nunca vamos se cruzar aí em termos de negócio. Daqui a pouco, que nem aconteceu agora recentemente, encontrei uma pessoa no ano passado, a gente até fez uma palestra junto e tal, agora fizemos um orçamento aí dos equipamentos aí com ele. Olha que interessante, porque ele tinha uma empresa nesse segmento. Então, mas nunca vou precisar disso, não sei. Mas não seja interesseiro, seja interessante. Eu sempre falo isso. Quando você é interessante, você serve primeiro. E aí, é aquela história de plantar e colher. Você vai começar a receber, as pessoas vão te servir também. Mas sirva primeiro sem o interesse. Sirva de verdade, com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a tua verdade, né? Isso é importante. Participar, então, conforme eu falei de eventos, treinamentos, palestras, é bem importante. Então, as novas conexões que eu falei, os network, o relacionamento, eles têm um peso muito grande. E para isso tudo você tem que se abrir ao novo, se abrir, né? Se a pessoa quer ficar no cantinho dela, se ela... Tem pessoas que têm essa dificuldade. Então pensa antes de fazer uma transição, tá? Porque é importante. Eu falo para vocês, bem mais difícil se você for uma pessoa fechada. Se você for uma pessoa que não quer muita conversa com as outras pessoas, ou desconfiada, você vai sofrer mais. Então analise, coloca na balança. Você busca mudanças, melhorias, né? Eu tenho um perfil que é o meu perfil, o seu perfil é o seu perfil, mas a gente pode melhorar. Tu pode adaptar, ficar mais flexível, né? Aprender coisas novas. Mesmo respeitando, né, a tua personalidade, mas tem como sim, com certeza melhorar. Se você não fizer isso, lembra-se, lá na frente tu vai lembrar do que eu estou falando, tu pode ter um problema sim. Tá? E aí, eu diria que, então, abrir a cabeça para projeto, para oportunidade, para novos relacionamentos, para novos contatos é importante. Essas amizades que eu falo, né, dos valores que você está buscando. E olha que importante, ceder no relacionamento, ter flexibilidade, ter paciência. Qual relacionamento? Primeiro dentro de casa. Né? Minha esposa teve que ser mais flexível comigo. Ela estava acostumada há muitos anos eu almoçando fora, eu não almoçava em casa.
né? Eu estava distante da minha residência, as atividades que eu tinha, então há muitos anos que eu vinha almoçando fora. Muito difícil durante a semana eu estar fazendo uma refeição, um almoço, por exemplo, com ela, com a minha família. Isso era pouquíssimas vezes, tá? Exatamente, distância, trânsito, etc, né? Isso dificulta. Então isso é bom, mas é uma nova adaptação, né? Ela todo dia, claro, a gente sai para fazer refeições fora e tal, mas normalmente em casa, uma comida mais caseira, mais saudável, a gente se cuida e tal. Então essa adaptação é importante, essa flexibilidade é importante. Eu tenho uma paciência maior com ela, uma flexibilidade para entender o momento dela, dessa mudança que ela está fazendo. A mulher, ela aqui, também não estou aqui para dizer que é melhor ou pior, né? Ela é melhor em muitas coisas. É ser humano, mas em si, ela é mais sensível, tá? Ao ambiente, às pessoas, em si é mais sensível, de forma generalizada. O que eu falo aqui, tem gente que vai dizer, não, lá em casa é o contrário, pode ser, mas de forma geral é isso que eu quero falar para vocês. Mas ela tem que ser flexível comigo e eu flexível, ter paciência com ela. Da mesma forma com as pessoas. Eu aqui, por exemplo, já passei por alguma situação que porque a gente dá as dicas, né, o caminho, etc, como sendo que é 100% que eu faço. É claro que eventualmente eu não vou fazer, mas tu tem que reconhecer, né, estourou numa hora que não devia, ou foi, né, indelicado numa situação, então tem que rever, corrigir e avançar. Isso é o processo. Errar a gente vai, não pode manter o erro, né? Mas é importante ter flexibilidade, paciência e flexibilidade, tá? Eu enfatizo isso para vocês, que é algo que vocês vão precisar bastante se pensar em fazer transição. Aliás, não é só para transição, a gente está falando disso, mas é também para qualquer situação, a gente precisa disso, né? Aprender com as pessoas mais maduras, mais de idade, com pessoas da tua faixa de idade, com pessoas mais jovens, mas especialmente com pessoas mais jovens. Por quê? Porque os negócios estão mudando. Estou falando em atividades agora, tá? Os negócios estão mudando numa velocidade muito maior. O digital hoje ele tem um peso muito mais forte. Muito mais. A presença dele cada vez mais. Esperam para ver a partir de julho com a tecnologia 5G e tudo mais o que vem pela frente. Muita coisa. Então, assim, hoje, é claro, tem jovens aí de 30 anos com cabeça de um menino de 10 anos. Infelizmente tem. Mas eu tô vendo jovens de 21, 22, 23 anos com cabeça de... Nem cara de 40, 50 anos muitas vezes não tem. É a cabeça, a forma de pensar, entende? Então é isso. Aprender a se relacionar e ter essas experiências, porque você recebe deles e leva para eles também. Estar aberto a trocar informações, né? Servir primeiro, sempre. Servir, conforme eu já comentei, né? Servir e ensinar, ensine, sirva, ensine aquilo. Aprendeu algo novo, coloque em prática rápido. E priorizar o bem-estar e a qualidade de vida, que esse é um dos grandes objetivos, né? Hoje eu consigo, né? Praticamente quase todo meio-dia eu tô almoçando, né? Eventualmente uma sonequinha rápida, 10, 15 minutos, né? Eu, se ficar mais lá, uma hora, por exemplo, acaba com o meu dia. É incrível. Tem experiência, tem pesquisas já que falam, né? 10 a 20 minutos é importante, né? Então, claro, tem muitas vezes, a maioria, eu não podia até recentemente, não tinha como, não existia essa possibilidade. Hoje tem, e é uma qualidade. E eu quero falar para vocês, de novo, das pequenas conquistas, e isso é pequeno, mas para mim é grande. Para mim é grande, estava falando com minha esposa esses dias, como isso é legal, sabe? Daqui a pouco tu começa a acostumar com ela e vai perdendo o sabor, quer dizer, o valor, né? A gente tem que dar valor para essas coisas, né? São conquistas. E eu também me desafiando mais, né? Com a cabeça, né? Abrindo para negócios, com uma visão mais de empresário, embora a gente sempre trabalhou diretamente com os empresários, foi adquirindo experiências, mas você está envolvido é uma coisa, você está comprometido é outra. Então essas experiências são muito bacanas, sabe? Vale muito. Eu falo para vocês que isso é aquilo que eu diria para vocês que
que me faz estar aberto para novos desafios, conhecer coisas novas, desafio novo. Mais adiante vocês vão ver umas doideiras aí que a gente vai começar a fazer coisas que antes você pensava, será? Nada, digamos assim, que vá quebrar um padrão, alguma coisa, mas para nossa idade são coisas que a gente tem que fazer diferente. E eu vou fazer isso. Tem uns objetivos bem traçados aí. Então eu recomendo isso para vocês também, tá? Façam da mesma forma. Estejam mais abertos, sabe? Se você é jovem, aprenda com quem tem mais experiência. Aprenda com aqueles que são jovens e têm bons exemplos, bons resultados. Em que sentido? Em todos. Se nos estudos, né, ele está indo muito bem, aprende com ele. Se ele é um bom filho, aprende com ele. Se ele é um bom profissional, já aprenda com ele, né? Se é uma pessoa que já tem mais experiência e pode trazer conhecimento, aprenda, se abra a isso. Esteja sempre aberto, né? Porque há tendência natural, com o passar dos anos, a gente começar a se achar, como se fala aí, autossuficiente. E eu falo para vocês, ó, se o cara achar que o conhecimento que eu adquiri com meus 50 e poucos anos aí, todo o conhecimento que eu adquiri, as experiências, etc., isso vai me valer para os próximos 20 anos, ela serve como base, mas vem coisa nova. Eu vou precisar me renovar, eu vou destruir coisas que não vão ter mais valor amanhã ou depois, vou construir coisas novas. E eu recomendo que você faça da mesma forma. Então esteja aberto, tá? Não tenha medo, né? Ter medo, o medo, na verdade, ele faz parte, né, do nosso dia a dia, etc., mas ele tem uma dosezinha aí que ele serve como alerta para, né, você não fazer umas loucuras. Mas o medo também é um freio de mão puxado, ou seja, ele pode travar você na vida, né? A dúvida, a indecisão também, né? A gente passa por decisões frequentes aqui, principalmente depois da mudança que a gente fez, que saiu daquela, entre aspas, zona de conforto. Você está toda hora tendo que tomar alguma decisão, mas é importante, né? Basear ela em valores e princípios, bons valores e bons princípios, e buscar pessoas que tenham, né, essa linha de valores e princípios que você realmente, que te agrade, que faz sentido para ti. Então é isso, pessoal. Se eu deixar, eu falei que ia ser curto, olha, quase 9 horas, e eu tenho um treinamento às 9. Espero que você também possa aproveitar esse tempo agora antes de deitar, ou se for descansar, né? Mas eu agradeço demais. Eu quero a presença de você sempre, sabe? Sempre. Eu falo aqui, vocês ficam me ouvindo, mas eu quero ver se tem alguma pergunta, observação antes de eu sair. Deixa eu olhar aqui quem que tá com nós aqui. Vamos lá em cima. A Marisa Oliari, a Márcia, a Luci, a Marli da Molim, gente. A Fabiane. O Louro, ô Lorisaldo. Saudade, amigão. Marisa, Fabiane, que eu falei, né? Eliana, minha irmã. Antônio Carlos. Olha, Antônio Carlos. Olha, ó, gente. O Arthur. Marcelo Severo. Opa, Gaúcho. Tava aí esses dias, né? A Mércia, sempre conosco aí, Mércia. Obrigado, a Islane, querida Islane. Hoje a gente conversou de negócios, né? Filhota, minha filha, Camila. Que bom vê-la aqui. Saudade, querida. Douglas, meu amigão Douglas. De Palmas, Tocantins. A Priscila, oi Priscila, lá de Xanxerê, querida. Juliano, de Chapecó, Santa Catarina. A Rita, minha prima. Maria do Carmo, de Chapecó. A Rita de Xanxerê. A Jussara de Xaxim. Gente, só gente boa aqui. O Jefferson, meu parceiro aí de negócio. Lindaura. Gente, o Edu, oi Edu. Rafael. A Carme, Vânia. Nossa. Laudete Belvilaca, ô Laudete, tudo bem? Um abraço a todos aí, saudade de vocês. Thaís Cristina, Angélica, oi querida. Mari, oi amor, tudo bom? Vamos estar aí aqui uns dias, né? De Maia, um abraço aí. Jefferson, Diane. É isso aí, pessoal, ninguém fez pergunta, observações, eu agradeço, né? Hoje foi eu que fiquei só falando que nem uma máquina aqui, mas eu agradeço por vocês me ouvirem. E pega essas dicas, né? Se você está pensando em fazer transição, aquilo que é importante,
nesse momento que tu vai fazer essas mudanças. Tá bom, pessoal? Um abração, abraço mesmo, e segunda-feira a gente tá junto aqui de novo. Obrigado aí pela presença, um grande abraço.